Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos aí mais um dia. Vamos estar continuando aí a jornada desse tempo aí para tudo. Tudo tem um propósito, né? Tudo tem um objetivo. A gente já sabe que o objetivo de Deus é a vida eterna. Deus colocou a vida eterna no coração do homem e a cada momento da nossa vida tem um tipo de tempo. Através desse tempo, o Senhor vem moldando o nosso coração quando aceitamos a mensagem. Quando rejeitamos, o tempo de Deus acaba sendo o motivo do sofrimento, das lutas, e muitas vezes acaba não resolvendo. Mesmo com o sofrimento, mesmo com as lutas, muitas e muitas pessoas acabam insistindo em não querer nada com o Senhor. Não quer dizer que todo sofrimento e luta é simplesmente porque você não faz a vontade de Deus, tá bom? Tanto é que hoje eu vou falar de algumas coisas que são relativamente quando Deus usa para dirigir ou intencionar aos seus filhos. Mas mesmo no sofrimento, quando é o Senhor que está fazendo, entenda, o sofrimento vai vir, né, nesse período aqui de tempo. Só que quando é o Senhor que está enviando, o objetivo dele é nos aperfeiçoar, endireitar as nossas veredas e a gente seguir o caminho. Muitas vezes, se nós não estamos fazendo a vontade de Deus, e vem aí a tristeza, a angústia, o tempo disso, o tempo daquilo, acabam não necessariamente sendo Deus colocando, mas como sendo consequência das escolhas daquela determinada pessoa. Ou seja, enquanto que um é o Senhor tentando aperfeiçoar o caráter dos seus filhos, mesmo com as lutas e provas, quando a gente reconhece que errou e assim por aí em diante. Por outro lado, pode acontecer de simplesmente a pessoa estar sendo entregue à própria sorte. Ou seja, ela está escolhendo aquele caminho e por mais que os tempos de Deus aconteçam, para mostrar, olha, você está indo longe demais, não é isso que eu estou querendo. Não, mas eu quero insistir, eu quero insistir, eu quero insistir. Ela vai colher consequências ruins que não foram Deus que plantou ou colocou ali, foram simplesmente as escolhas dela. É igual eu ficar debaixo de um poste de alta tensão. Mesmo que ali não fique saindo, não saia nada para mim, raios nenhum para mim, eu escuto. Você escuta também aqueles sons que é a energia elétrica. E se você ficar ali por baixo, pode acontecer alguma coisa futuramente ou logo em seguida de maneira trágica, tá bom? Um exemplo apenas. Mas vamos entrar propriamente aí nos versos 3 e 4 desse tempo de Deus, tá bom? Feche seus olhos, não sei como é que está o seu dia, aqui está com nuvens, o sol está aparecendo, tem ali tá, uma briga de nuvens, nevoeiro aí, com um pouquinho de sol, mas vai ser um dia bom também, agradável no Senhor. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, nos ajude aí. Nós vamos ler agora os versos 3 e o verso 4. Tem muita coisa ali de tempo, nos ajude a entender um pouquinho mais sobre isso. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler aqui. Verso 3 diz assim: olha, já começa duro, né? Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Eu falei aí o que? 8 tempos, né? Um, dois, tempo de matar, derribar, tempo de curar, derribar, edificar, chorar, rir, prantear e saltitar. Isso, 8 tempos. Hoje nós vamos aprender sobre 8 tipos de tempo do que acontece na nossa vida, tá bom? No sentido original para a gente entender. Esse tempo de matar. Ontem nós falamos sobre morte, que é diferente. O tempo da morte é o tempo muito, né? Como pastor, a gente acaba às vezes fazendo um velório e tal, o tempo de nascer. E eu falei que nascer não é só o nascimento, pode ser nascer de uma ideia, você gerar alguma coisa, a sua obra, seu trabalho. Falei isso ontem.
Se você não assistiu, assista lá, acho que será interessante. Tempo de matar aqui realmente no original é executar, destruir ou estar fora de controle, tá? Fora a ideia também de matar, assassinar. Na verdade, a ideia de assassinar. Mas como é que é isso, né? Como esse tempo pode chegar para a gente? Chega de diversas maneiras, né? Muitas pessoas estão usando aí a maneira de assassinar mesmo pessoas, matar o próximo, sabe? Fazer o mal. Mas e quando são pessoas boas, o que que acontece? Note que muitas vezes, querido, é, aqui é o tempo disso, né? O tempo verbal. Mas hoje em dia as pessoas estão ficando muito mais nervosas, muito mais sensíveis para o mal também. E não há mais morte, talvez por causa das circunstâncias mesmo. Você já viu aquela briga em que assim a pessoa discute tal no telefone, fica com ódio e desliga o telefone, ah, se eu pudesse eu matava. Talvez é uma expressão, não quer dizer que ela mataria, mas provavelmente se tivesse ao vivo poderia sair na mão, sair no tapa. Querendo ou não, queridos, esse tempo de matar é um tempo perigoso. E ali existem basicamente três significados. Eu quero ler com vocês, tá? Gastei tempo para isso que eu acho que vale a pena. Porque o tempo de matar não é simplesmente, eu vou assassinar alguém. Eu não quero assassinar ninguém. Porque se eu assassinar alguém, eu vou ser preso. E eu vou dizer o que para o juiz ou para a polícia? Não, era o tempo de matar. Está na Bíblia. Eu estou só cumprindo o princípio bíblico. Não, isso não é princípio. Aqui está dizendo que Deus envia esse tempo. E o que que significa no original esse tempo de matar? Então eu falei aí quatro coisas, né? Executar, você pode dizer que está executando pessoas, né? Está matando, mas você pode executar também trabalhos. Concorda comigo? E eu vou ler sobre isso porque tem a ver também. Então, destruir também normalmente se refere aí à destruição de pessoas, né? Ou de alguma coisa que você fez. E aí, se é destruir alguma coisa que você fez, será que tem alguma coisa na sua vida que precisa ser destruída, que é realmente uma pedra de tropeço para você? Então, mate aquilo, mate aquele problema, resolva aquele assunto. Olha, eu posso usar o tempo de matar não para necessariamente ferir pessoas, mas para resolver problemas na minha vida. Sabe, uma coisa que eu preciso vencer e eu não consigo, Senhor, me ajuda a matar isso, a resolver essa questão. E aí eu continuo o texto, executar, destruir ou estar fora de controle. Às vezes tem coisas fora do nosso controle. E aí tem que pedir para Deus resolver. Senhor, resolva essa questão para mim, mate, por favor, mate esse assunto. Não deixa vir mais à tona, sabe? Pode ser de diversos assuntos. E aí, olha só, a ideia de assassinato, a ideia é também de assassinato. Principalmente essa é a ideia principal, de assassinar, né? Matança, na verdade. Matança, a gente é uma coisa mais intensa do que matar. Então, é morte violenta causada por outro homem, podendo ser a razão de guerras ou sem razão. Pode ser em sentido de guerra também, né? Você foi para a guerra, infelizmente vai haver morte. Você está matando o seu inimigo. Então, nesse caso, é morte com razão. Teve razão em matar, ok? É nesse sentido aqui, de guerras e etc, né? Ou sem razão. Onde é que a pessoa mata sem razão? Discute, ofende, vai para vias de fato, como alguns dizem, né? Mata os outros, briga e tal. Então, tem a ideia de assassinato, então é um tema. A ideia de execução judicial, tá? Execução judicial. Como é que é execução judicial? Era comum o relato nas vidas dos juízes e na monarquia. Essa expressão, esse termo aí, de matar, era comum.
Então, poderia ser usado também como morte, até morte judicial, né? Pena de morte, quando o juiz diz, olha, esse aqui precisa morrer. Ou simplesmente executar, né? É, execução judicial. Você executa algum assunto judicialmente, né? O juiz ali executa o que ele tem que fazer. Ele faz o julgamento, ele executa o julgamento. E esse julgamento pode terminar numa pena de morte, né? No mundo antigo tinha isso, no mundo atual, em alguns países tem, ou pode simplesmente resolver a questão. Por isso que eu falei no início, a gente pode resolver a questão, matar a questão, não deixar essa questão ficar para frente, né? Então, nesse sentido de execução judicial. Então, tem a ideia de assassinato, agora tem uma ideia também de execução judicial. Normalmente, essa ideia aí, e também tem por morte de animais, tá? É interessante falar isso de mortes de animais, porque quando falo de morte de animais, o termo não é simplesmente os animais que eram sacrificados, porque eram muitos animais sacrificados. Mas o termo para animais, para descrever animais sacrificados, não era esse. Essa expressão é para usar para relação à morte de animais por alimentação. Olha só. Então, matar animais para comer, tá? Não era muito comum. O termo de matar, aí, tempo de matar, essa expressão matar normalmente era aplicado a esses dois primeiros casos que eu falei, de assassinato, né, briga, matança, ou de execução judicial. Você pode resolver uma questão, você pode resolver um assunto. No caso ali, no passado, era execução judicial relativo realmente a quem era juiz e quem era rei, tá? Mas hoje pode se aplicar a gente, né? Necessariamente, nós não somos reis ou juízes, mas pode se aplicar a gente também. E também pode se referir à matança de animais. E aí, quando é matança de animais, não é para ritos religiosos. Esse termo aqui é para alimentação. E você tem visto que muitas vezes, por que era pouco no passado e hoje é muito? Porque realmente o povo comia no passado os alimentos de origem animal, mas hoje é de maneira cada vez mais excessiva, infelizmente. Tá ok? Então, pode ser são esses três tipos de morte, vamos dizer assim. Depois do tempo de matar, porque não é muito agradável esse tempo, tem o tempo de curar. Note que mesmo quando vem um tempo aí que você precisa resolver, você precisa que Deus mate algumas coisas na sua vida, morrer para o mundo, matar o velho homem, não é assim que a gente fala como crente? Tá nervoso, não, eu tenho que matar isso. Tem um vício, eu preciso vencer, eu preciso matar mesmo, preciso assassinar aquilo ali. Use para isso. Então, o servo de Deus, ele sempre vai usar para as coisas de Deus. O tempo de curar é o tempo de tornar saudável. No original, tornar saudável, sarar, curar. Olha que coisa boa. Quantas vezes a gente precisa desse tempo? Quantas vezes não, nem quantos momentos na nossa vida a gente precisa de um tempo desse? E quantas famílias, como é que o mundo está tão ruim que não consegue enxergar isso? Percebe que o mundo está cada vez de mal a pior porque não está tendo tempo para tornar saudável. E aqui não é necessariamente a alimentação vegetariana. Não está tendo tempo para sarar. Não está tendo tempo para curar, que pode significar também, olha, as aflições individuais, né? Eu tenho as minhas aflições, você tem as suas, e a gente precisa desse tempo de sarar essas aflições. Ou até mesmo a ferida das nações. As nações não estão feridas, querido. Se a gente for parar para pensar, elas estão. Né? Angústia, brigas, desejo de protestos, né? Você vê o povo sempre assim e elas estão feridas. Pode também significar cura e perdão para as outras nações, nações gentílicas.
Aí está falando do povo de Deus para os outros. Ou seja, esse tempo de curar é você oferecer perdão, porque Deus já perdoou as outras nações, os outros povos. Então nós precisamos também oferecer isso ao próximo, tá bom? O tempo de derribar e o tempo de edificar. Bem, derribar significa aqui, olha, derrubar, abrir brechas, romper. E também tem o sentido de aumentar e ceder limites, né? Crescer. Você derruba as coisas para crescer. Normalmente é uma referência a muros e paredes. Você tem muros na sua vida, paredes que precisam transpassar, né? Derrube elas. É o tempo de derribar. Você tem projetos que precisam ser vencidos, é o tempo de derrubar. O termo, esse termo de derribar, né, derrubar, abrir brechas, é um termo normalmente usado num contexto militar ou em calamidade. Por isso que eu disse, tem paredes que você precisa passar, barreiras que você precisa quebrar. Normalmente, quando a gente está com barreiras, paredes, a gente está passando por alguma calamidade. Se não é da militar, né? Se não é das Forças Armadas, você está passando por alguma calamidade, por alguma dificuldade, por alguma luta. E aí você fala, ah, pastor, eu preciso vencer isso, eu preciso passar essa barreira, eu tenho uma barreira no meu coração, pode ser uma barreira emocional, precisa vencer, precisa de um tratamento. Então corra atrás, peça ajuda, sabe? Não ache que vai do céu, vai cair ajuda. Você pode procurar um profissional de saúde, né? Um psicólogo, um psiquiatra, alguém para fazer uma terapia. Eu preciso eu tenho muitos bloqueios, pastor, eu preciso avançar. É o tempo de derribar, é o tempo de quebrar essas paredes, sabe? E avante. Esse é o tempo. E diz assim, olha só, quando se aplica a Deus, porque pode se aplicar a Deus é homem, ou seja, no sentido do sujeito da ação. Então, quando Deus é o sujeito da ação, é usado para ele repreender, quando ele nos repreende, ele está derrubando algumas coisas na nossa vida, né? E pode até, no tempo final, destruir. Percebe que Deus vai fazer isso com os ímpios? Deus vai usar o tempo de derrubar? Porque os ímpios vão ser destruídos. Hoje, Deus pode nos repreender também. Então, está nos derrubando. Deixou vir à tona alguma coisa. E, poxa, Senhor, por que o Senhor permitiu? Aí vem a humilhação. Mas é o momento de humilhação, é o momento de você buscar o Senhor. Oxalá que o Senhor abra agora as paredes da nossa vida, é agora. Que derrube, abre as brechas, agora. Porque se chegar lá no juízo, ele vai derrubar mesmo, porque é o tempo de derrubar, mas eu não quero aquele tempo lá. E eu sei que você também não quer. Então vamos deixar que o Senhor faça agora na nossa vida, né? Ele ainda continua dizendo o seguinte, olha, quando é usado porque é usado a Deus, né, para usar no sentido de repreender ou até mesmo destruir, eu falei isso, mas quando se refere ao homem, normalmente a conotação é maldosa e destrutiva. Então, se você deixar o tempo de derribar para os homens e não para Deus, os homens vão fazer algo com você ou você faz com alguém, mas normalmente é uma conotação maldosa e conotação destrutiva. Pode também significar aumentar. Se lembra que eu falei? Aumentar e exceder limites? E quando é aumentar, transbordar, aí pode significar uma produção agrícola, ou seja, o trabalho. Deus pode fazer com que o seu trabalho cresça, exceda, transpasse os limites, ou seja, transborde. Olha quanta coisa boa. Ao mesmo tempo, olha só, que Deus pode fazer com que a gente se arrependa, né? Ele está nos repreendendo, ele está quebrando as nossas paredes. Também ele pode significar, numa conotação mais positiva, um transbordar, um aumentar limites. No caso de produção agrícola, no caso de aumento de filhos, né? Isso era o que os povos antigos pensavam de maneira especial. Agora, produção agrícola é trabalho. Deus pode fazer com que o seu trabalho cresça. É o tempo de derrubar.
Tempo de derrubar as coisas, pastor, é tempo de avançar. Eu vou avançar. Eu vou estudar, vou me dedicar e vou crescer. Tempo de aumentar a família. Quantas famílias são pequenas? É o tempo de crescer também. Então, normalmente, quando se refere a essa parte, é consequência da graça de Deus. Então, vale a pena ser fiel a Deus? Vale ou não vale, querido? Porque nessa hora você vai ter as coisas de Deus. O seu trabalho vai prosperar, sua família vai estar desenvolvida, não vai passar por dificuldades. Estou indo aí, tempo de edificar. Essa palavra edificar é literalmente construir e reconstruir. Note que está próximo do tempo de derribar. Então, depois do tempo que você derruba as coisas, você edifica, você constrói. Esse é o momento, é um dos momentos mais importantes, porque é o momento que a gente está o quê? Construindo a nossa vida também. Não é só construir muros, né, paredes. Ao mesmo tempo que antes você tem que derrubar, tem hora que você precisa aumentar. Tem hora que você precisa levantar um muro de proteção. Tem horas que você está vendo a sua família sendo atacada que você precisa, não, eu preciso levantar uma parede. É um tempo de construir, tempo de edificar, um muro de proteção para a minha família. Senhor, que o Senhor proteja a minha família. E como é que a gente vai pedir para o Senhor proteger a nossa família? Buscando ao Senhor e vivendo uma vida com o Senhor. Não basta simplesmente orar e deixar, a Deus dará. Isso não vai acontecer nada, não vai acontecer nada na nossa vida, ok? Então, de maneira especial, essa reconstrução precisa vir sempre do Senhor. E aí vem o verso 5, perdão, verso 4, tempo de chorar. Tempo de chorar, tempo de rir, prantear ou de saltar de alegria. Gente, lamentar. Essa lamentação tem a ver com queixa, com remorso, com o sentido de alegria também. Você pode chorar de tristeza ou chorar de alegria. Então, peça a Deus, nesse sentido aqui de lamentação, de humilhação, possa ser que você esteja passando por um momento humilhante, um momento que deu errado, ou alguém fez algo de errado com você e você está em lamento, em choro. Mas também pode significar um choro de alegria, alguma felicidade. Pode significar as duas coisas, depende de como você está fazendo a sua vida para com Deus. O tempo de rir, aí no verso, na continuidade, pode ser no sentido positivo, né? Rir, brincar, divertir, descontrair com os amigos, né? Isso é bom, isso é importante. Agora, também pode ser para o sentido mal, de desprezar, de zombar, de escarnecer. Quantas pessoas têm usado o tempo de rir para o mal, para zombar dos outros, para zombar do próximo, para rir, escarnecer? E poucas pessoas têm usado o tempo de rir para recrear, para poder brincar, para poder se divertir. Pais brincando com filhos, sabe? O marido, esposa, um brincando com o outro, brincando, não zombando, sabe? Como as famílias precisam desse tempo também de rir, de descontrair. E aí eu vou para a parte final, os dois últimos tempos, tempos de prantear. Eu acabei de falar de tempo de chorar, mas o tempo de prantear é mais do que chorar, é chorar em voz alta, ou seja, uma grande tristeza. Então tem gente aqui que está passando no tempo de chorar. Pode ser de alegria ou de tristeza, pode ser fruto de uma humilhação, mas existe algo mais intenso do que chorar, que é prantear. E esse tempo de prantear é chorar de grande tristeza, que pode ser também pelos mortos, por algum querido, por um ente falecido. Está você passando por isso? Pode ser também para se arrepender de um pecado que você não consegue vencer. Você já chorou por isso? Eu já chorei por alguma coisa que não conseguia vencer, pedindo, Senhor, tenha misericórdia. E graças a Deus, Deus me deu a vitória. Só que essa vitória precisa ser vencida todos os dias para não voltar ao velho homem. Entende? E aí, último tempo, tempo de saltar de alegria. Em algumas Bíblias vai estar escrito até tempo de dançar, mas no original é saltitar. É você estar tão feliz que você está pulando de alegria. Eu te pergunto,
É ou não é importante esse tempo? Não é dançar, querido. As pessoas têm usado para dançar, têm usado para fazer coisas erradas, têm pulado no mundo aí nas festas, mas esse tempo não é para isso. É o tempo de tanta alegria, que você pula de alegria. Você está feliz com Deus, você está prosperando com Deus. Você está nesse tempo. Eu tenho pedido ao Senhor para eu estar nesse tempo e permanecer nesse tempo, porque quanto mais tempo a gente permanecer nesse tempo de saltitar de alegria, mais as bênçãos do Senhor vão ser transmitidas para o próximo, para outras pessoas que também precisam desse tempo, tempo de alegria. Quer você esse tempo também? Quer você ter sabedoria para passar pelos outros tempos que nós falamos hoje? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, estamos terminando a mensagem. Nos ajude, Senhor, a termos sabedoria com o tempo de matar. Nos ajude a termos sabedoria aí no tempo de curar. Precisamos desse tempo. No tempo também de derribar. No tempo de edificar. Tempo de construir. Senhor, nos ajude. Nos ajude também no tempo de chorar, no tempo de rir, tempo de prantear e agora esse tempo, tempo de pular de alegria, de saltitar. Nos ajude, Senhor, a todos esses tempos estarmos sempre louvando a Ti, em nome de Jesus. Amém.